Barca no Fanático VAR. vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, isso, dia 14 de novembro de 2025. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Gramado está sendo trocado, já foi totalmente retirado. Será que encontraram o sapo? Vamos falar sobre isso. Barca para 2026, preparação para o jogo com o Grêmio, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral, deixa aquele seu like, não esquece e comenta. Claro, e se puder compartilha para geral. Se tiver a função hype o vídeo também que é bom demais e ajuda muito o nosso conteúdo. Bom, de cara vamos falar sobre o gramado de São Januário. Aliás, vai ser o tema do nosso Na Conta KTO, vamos bater papo a partir de meio-dia. Está sendo totalmente trocado, né? O rolo de gramado começa a chegar hoje ao Vasco da Gama, vindo de Saquarema. A empresa Greenleaf já retirou toda a grama que estava manchada, né? Por conta de uma praga. Vale lembrar que o gramado tecnicamente estava bom, né? Visualmente estava ruim, mas tecnicamente estava bom. A jogabilidade não vinha sendo afetada, mas os rolos de grama chegam hoje a São Januário para que eles sejam plantados e até o dia 28, que é a data da volta do time a São Januário, já esteja tudo pronto para enfrentar o Internacional. Lembrando que essa grama, ela pode, depois que começar a reforma em São Januário, ser retirada e levada para os CTs do Vasco da Gama, então nenhum problema. Preparação para o jogo com o Grêmio. O time segue treinando no CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz vem testando algumas formações. Não terá o Paulo Henrique com a seleção brasileira, mas ele está suspenso por ter sido expulso. Até a questão envolvendo a seleção brasileira não seria problema, porque ele vai voltar no jatinho da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Então isso aí não seria nenhum entrave, porque ele chegaria a tempo, né? Agora ele está suspenso, não tem como jogar. O Puma Rodrigues seria um substituto imediato, mas está com a seleção uruguaia e o Vasco trabalha com a possibilidade de ele não enfrentar o Grêmio, não chegar a tempo, assim como o Carlos Cuesta e também Andrés Gomes. Então o técnico Fernando Diniz vai trabalhando opções. Na direita, o técnico trabalha com o Tietê. Na zaga, Hugo Moura e Lucas Oliveira disputam a posição, ao lado do Robert Renan, o que impactaria um pouco, né? Um pouco não, muito, porque nenhum dos dois tem a característica de zagueiros construtores. O Hugo Moura improvisado, o Lucas Oliveira não é um zagueiro construtor como é o Carlos Cuesta, não falo nem da questão técnica de posição e tal, mas exatamente da característica de saída de bola pelo lado do campo. E aí, para frente, existem algumas opções. O David, que volta de suspensão, é uma opção. O Verratti, que para mim é a opção como 9, o Ryan vindo jogar pelo lado direito, ou até mesmo o Matheus França, jogando de falso 9. Vamos aguardar. O técnico Fernando Diniz vem testando algumas opções. Vem observando também jogadores da base durante a data FIFA. A história do Vasco, o DNA do Vasco, passa exatamente pela base. E não será diferente utilizar outros jogadores que vieram dessa situação. Como é o caso do Ryan, por exemplo, do Barros, que hoje são titulares no Vasco da Gama. Antes da gente falar da Barca para 2026, quem deve deixar o clube, quem pode sair em definitiva ou por empréstimo, quero lembrar você que tem rodada da eliminatórias, tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, jogos atrasados, como Santos e Palmeiras, Sport e Flamengo, e tudo passa em kto.bet.br. Então não esquece, vou deixar o meu link aqui no comentário fixado para você ir lá e apostar. É para maiores de 18 anos, para com responsabilidade você mandar o seu palpite. kto.bet.br, dá aquela moral se você curte o nosso canal, porque a KTO apoia o fanático vascaíno. Bom, vamos falar sobre Barca, né? Pô, Fábio, já está pensando em 2026 o Vasco, não só o Vasco, todo e qualquer clube. Já estamos em novembro, já começou o seu trabalho para 2026. Seja esse trabalho de monitoramento de mercado, algumas negociações já estão sendo abertas, observação de jogadores que podem sair, que podem chegar, isso tudo faz parte. Não quer dizer que você está desvalorizando o seu elenco,
mas as conversas já estão em andamento. E no Vasco não é diferente. A diretoria, junto com a comissão técnica, vem avaliando o elenco, quem pode deixar o clube, vem entendendo quais são as necessidades, quais são as carências do elenco, para poder ter um elenco mais qualificado no ano que vem. Porém, as chegadas dependem muito do que o Vasco vai fazer na temporada. O Vasco vai jogar a Libertadores, é uma situação. O Vasco vai jogar a Sul-Americana, é outra situação. O Vasco ganhou a Copa do Brasil e aí vai jogar a Libertadores, significa que entrou uma grana boa também nos cofres. Só em premiação são 77 milhões de reais. Então tudo isso passa exatamente pelo momento de 2026. A projeção existe, mas alguns jogadores não vêm performando, alguns jogadores não vêm sendo utilizados e esses já são considerados cartas fora do baralho. Exemplo, cadê o zagueiro Maurício Lemos? Há quantos meses ele nem para o banco de reservas vai? Pois é, o contrato dele termina no fim desse ano, existia no contrato dele cláusulas de metas que não foram atingidas e até por isso o jogador nem ter ficado à disposição no banco, porque uma das metas era o número de jogos, não vem performando, o que para mim foi uma decepção, que eu esperava mais do Maurício Lemos, é um jogador que não fica, então vai embora. Garré, Jean Davi, são jogadores que têm contratos mais longos com o Vasco, mas que também não vêm sendo utilizados. Um empréstimo ou até mesmo uma saída amigável, uma rescisão, também estão no radar. O Garré, empréstimo, como foi o caso do Maxime Domingues, e o Jean, uma rescisão. Ele não vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, nem no banco tem ficado, algumas propostas chegaram e ele não aceitou, então o Vasco trabalha com a hipótese realmente de uma rescisão, já que o contrato dele ainda tem duração até 2028. O Garré, esse não, o Vasco entende que um empréstimo pode ser útil ao clube, até porque ele é um ativo também do clube, assim como o Jean, mas entende que pode ter um retorno financeiro. Então o Garré pode ser emprestado. O Puma está no final de contrato. E essa é uma grande incógnita. Ele vem sendo muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz, versátil, direita e esquerda. É um jogador que pode atuar numa segunda linha mais à frente também. O Vasco entende que a renovação de contrato dele é importante, né? E vai conversar com os representantes dele para poder entender se há a possibilidade dele ficar. Vale lembrar que ele quer jogar uma Copa do Mundo e o Vasco é uma baita vitrine, tanto é que ele tem sido convocado. Para fechar, Paulinho, lamentavelmente, o contrato dele termina no fim desse ano e não vem tendo oportunidades. As poucas que teve não rendeu e é um jogador que não vai ficar no Vasco. Salvo uma reviravolta, final do ano, ele vai embora. Já há sondagens para que ele volte para o Oriente Médio, algumas equipes já o procuraram e realmente, e lamentavelmente, porque eu vi um 2023 muito interessante do Paulinho, ele não fica para a próxima temporada. E aí, torcedor, que tal? Outros jogadores também podem deixar o clube, né? O Lucas Oliveira é um deles, que deve ser emprestado. Então, assim, o Vasco vai aos poucos abrindo espaço para pensar na próxima temporada. Jogadores que estão emprestados estão sendo observados também. O Maxime está emprestado, o Lloyd, mas esses têm contratos maiores. O JP, que está no Avaí, até o final do ano. Vamos ver se voltam ou se tem um novo empréstimo ou o Vasco negocia uma rescisão com eles também. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Espero você meio-dia. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo aí ao Eterno Vasco Oficial. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco já treinando aí para enfrentar o Grêmio. Os jogadores aí devem retornar para disputar essa partida, né? E quem sabe o Vasco conseguir uma vaga na Libertadores da América. Deixa sua opinião, seu comentário, palpite placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!